Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus possa te abençoar nesse momento, que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre o seu lar. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal, que você possa ser abençoado com essa palavra que vem do coração de Deus. Quero trazer uma palavra importante para você nesse dia, nesse momento em que você vai estar ouvindo esse vídeo, falar de um assunto que ele ultrapassa aí todos os tempos da existência da Igreja do Senhor. E em nossos dias isso não é um fato, né, diferente que vem acontecendo e acontece. Eu creio que em quase todas as igrejas, isso aconteceu na época de Cristo, na época de Paulo, imagine hoje em nossos tempos. E eu queria trazer essa palavra, que eu considero uma palavra de alerta, irmãos, para nossos corações. Então, antes disso, eu queria convidar você a se inscrever em nosso canal, que você clicasse agora nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, que estiver fazendo a sua inscrição, e não deixasse também de clicar nesse sininho para toda vez que eu postasse novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação. E não deixe também de compartilhar esse vídeo com o grupo, com amigos, familiares, membros da sua igreja, para que assim o reino de Cristo ele possa ser propagado, ser fortalecido em nossos corações e tenhamos aí nesses dias difíceis da igreja na face da terra, uma igreja abençoada, uma igreja alicerçada em Cristo Jesus. E o texto que eu quero estar meditando com os irmãos está na carta de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 11, o versículo 12 e o versículo 13, em que Paulo diz assim: a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo? Esse texto é um texto interessante, sem entrar numa parte teológica, mas numa parte em que traz para os nossos tempos, que Paulo ali ele falava de um grupo que estava se dividindo e causando divisão dentro da igreja de Corinto. E ele traz essa palavra, ele fica sabendo disso, ele traz essa palavra de exortação com muito carinho para o coração da igreja. E eu queria trazer essa palavra como um sinal de alerta. Grupos, o mal que corrói a igreja. Queria que você estivesse atento a essa palavra, para que o Espírito Santo ele possa abrir a sua mente, abrir seu coração, e você possa aí divulgar essa mensagem para alcançar mais vidas no sentido do cristianismo, que essa não é uma mensagem evangelística, mas uma mensagem a nível da igreja, a nível de corpo de Cristo, para que não haja divisão. Então esse texto ele é interessante quando ele fala sobre isso, sobre essa divisão dentro da igreja. Então nós vemos que tão logo começou a igreja, e esse problema já começou a existir. Este é um dos mais sérios problemas que acompanha a igreja de Cristo em toda a sua trajetória. O que estava acontecendo em Corinto, meus irmãos? Porque a divisão no meio da igreja, analisando as possíveis razões daquelas posições, podemos inferir que os mesmos problemas existem hoje, no âmbito da igreja contemporânea, na igreja em que nós estamos hoje. Esse mesmo problema existe hoje em nosso meio. Como podemos observar, há 4 grupos que dividiam aquela igreja. Então nós vamos analisar esses 4 grupos, irmãos, que estavam ali causando essa divisão no seio daquela igreja. E que no final o Espírito Santo ele possa
abrir a sua mente, seu coração, a sua vida, e possa aí te abençoar para que você seja aí realmente um instrumento na mão do Senhor para fazer a diferença na causa do nosso Deus. O primeiro grupo que fala, que Paulo fala aqui, o texto, melhor dizendo, de uma forma bem clara, é o texto que fala: eu sou de Paulo. Primeiro grupo, eu sou de Paulo. Os adeptos de Paulo eram considerados herdeiros da graça. Baseavam sua fé na defesa da liberdade cristã apresentada pelo apóstolo. O apóstolo apresentava o crente como um ser livre, desarraigado de qualquer jugo imposto por injunções humanas ou caprichos individuais. Porém, ser livre não significa ser libertino. Liberdade não é licenciosidade. Então nós vemos que Paulo ele trazia uma visão nova, diferenciada para a igreja, de uma liberdade no Espírito Santo. Mas muitas pessoas dentro desses grupos começaram a ver de uma forma diferente essa liberdade como libertinagem para praticar. E hoje nós vemos que não é diferente. Para praticar alguns atos e acharem que eram livres, não eram escravos. Mas Paulo ele ensina aos coríntios que liberdade não é licenciosidade. Não é uma licença, não é algo que é dado para a pessoa fazer o que ela quer, mas sim para ser um testemunho vivo do Evangelho. Então o primeiro grupo é o grupo de Paulo. E o segundo grupo é o grupo que fala: eu sou de Apolo. Eles eram os intelectuais da igreja. Apolo representava a cultura secular, a teológica. A Bíblia o descreve como um homem erudito, eloquente, especialista em dialética. Este grupo ainda hoje tem seus representantes na igreja do Senhor. São aqueles que, ao adquirirem mais conhecimento, começam a ver nos mais humildes uma espécie de subclasse, incapazes de atingir aos altos padrões de conhecimento que esses adquiriram. Estes, até mesmo as mensagens pastorais, costumam inquirir, achando que a cultura se sobrepõe à inspiração dada pelo Espírito Santo ao obreiro do Senhor. Por isso, censuram-no com observações nada espirituais, apenas e tão somente seculares. Estes confundem ciência com sabedoria, pedantismo, que é o quê? Que é um indivíduo que gosta de exibir conhecimento, com experiência, psicologia, né? Com discernimento, e filosofia com visão espiritual. Então, às vezes, nós vemos esses grupos de intelectuais, às vezes dentro das nossas igrejas, que acham que são melhores que seus líderes, melhores que seus pastores, talvez por serem mais inteligentes em algumas áreas das suas vidas, acham que sobrepõem a liderança. Então, isso que aquilo que o pastor, o líder está pregando, já está ultrapassado, é retrógrado. As mensagens são ultrapassadas. Então nós vemos que esses são os grupos de intelectuais que dizem que eram de Apolo. E o terceiro grupo, ele fala aqueles que eu sou de Cefas. Esses são os legalistas da igreja. Na igreja de Coríntio, este grupo via no zelo de Pedro pelo cumprimento da lei uma espécie de legalismo farisaico, que na realidade não existia. Estes confundiam zelo, fanatismo, moralidade com ascetismo, temor com rigor, santidade com o culto de si mesmo. Em todas as igrejas, infelizmente, esses são os que assumem a capa de santarrões e vivem a exigir do ministério um padrão de vida e comportamento que eles mesmos não são capazes de cumprir.
se dizem espirituais, mas são incapazes de uma atitude de clemência e perdão para com o irmão que pecou. E arrependido se humilha diante do povo. Sua pretesa santidade é intolerante para com um dos mais nobres sentimentos cristãos, que é o perdão. Em seu zelo pela santidade, muitas vezes são levados ao fanatismo. Estes geralmente são maus estudantes da palavra de Deus. E quando chamados a qualquer tipo de interpretação a respeito das Escrituras, revelam-se completos e ignorantes do texto. Então esse é o terceiro grupo. Eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E o quarto grupo e último é o grupo eu sou de Cristo, que são aí os chamados os intransigentes, talvez o pior grupo da igreja. Estes se dizem cristãos apenas para acobertarem um espírito separatista, egoísta e intransigente. Em nossa igreja, esses se acham mais importantes que os demais, são mais privilegiados que os fiéis sinceros, não se submetem a qualquer autoridade eclesiástica, acham que o pastor e as autoridades da igreja são meras figuras decorativas, acreditam que ninguém tem capacidade suficiente para transmitir-lhes qualquer ensinamento. Na verdade, estes são os que se consideram os eleitos, pessoas em que Deus trata em separado, alguns com mais visão do que a plebe. Este grupo é perigoso porque geralmente são por estes que advém o maior número de heresias e falsos ensinos dentro da igreja. Esses são chamados fariseus modernos, meus queridos irmãos. Então esses são os quatro grupos. O grupo de Paulo, que são os adeptos de Paulo, que eram considerados herdeiros da graça, que se baseavam a sua fé na defesa da liberdade cristã. O grupo de Apolo, que eram os intelectuais da igreja. O grupo de Cefas, que são esses legalistas da igreja, que na igreja de Corinto, esse grupo via no zelo de Pedro pelo cumprimento da lei, baseavam-se na lei. E o quarto grupo, o grupo de Cristo, que são os intransigentes, que são aí o pior grupo da igreja, que se dizem cristãos apenas para cobertarem um espírito separatista, egoísta e intransigente. Irmãos, nós precisamos, às vezes, reavaliar nossa posição como homem, como mulher de Deus. A igreja, ela espera um grande avivamento. Mas a igreja precisa reavaliar as suas posições, meus irmãos. E quando eu falo de igreja, eu não falo de denominação. Eu falo da igreja, a igreja em particular, que sou eu. Aquele que Cristo disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós precisamos reavaliar nossas posições, irmãos, como Cristo, como cristãos. E nós chegamos à conclusão, irmãos, em que nós acreditamos que o ensino deixado pelo apóstolo Paulo, ele exorta a igreja às seguintes preocupações, às seguintes precauções. Primeiro, policiar nossas atitudes e até mesmo nossos mais íntimos pensamentos, a fim de que sejamos livres, sem sermos libertinos. Precisamos disso em nossas vidas, irmãos. Policiar nossas atitudes e até mesmo nossos mais íntimos pensamentos, irmãos. Temos que tomar cuidado com nossos pensamentos. Satanás, ele não lê os teus pensamentos, mas ele vê pelas tuas atitudes, pelas nossas atitudes, pelas nossas intenções. Temos que tomar cuidado, reavaliar, irmãos.
a fim de que sejamos livres sem sermos libertinos. E a segunda coisa, aprofundarmos com mais afinco no estudo da sã doutrina, para que sejamos sábios sem sermos os donos da verdade. Antes de interpretarmos qualquer pensamento ou intenção de algum autor sagrado, temos que ter em mente o contexto de sua exposição global, os resultados do seu ministério e observarmos que toda a Bíblia está ligada por uma espécie de fio, tornando-se uma verdade indivisível. Texto sem contexto é pretexto para a heresia, meus irmãos. É preciso estudar a palavra, é preciso conhecer a palavra, é preciso ter temor à palavra do Senhor. E a terceira coisa, buscar ardentemente a santificação pessoal com temor e zelo. Agora sejamos zelosos sem sermos intolerantes e incompreensivos para com os nossos irmãos. A nossa intimidade com Deus, acima de tudo, nos leva a uma maior comunhão uns com os outros. Santificação não é separação do mundo, é trazer Deus em nós para as pessoas. Jesus mesmo disse no Evangelho de João: Pai, não te peço que os tires do mundo. Se fosse para nos separarmos do mundo, não é você andar no caminho que o mundo te oferece, mas te separar das coisas as coisas que o mundo te oferece. É você não se envolver com as coisas que o mundo te oferece, mas você não se separar, que não tem como se separar. Nós somos desse mundo ainda, irmãos. Vivemos nesse mundo. A nossa pátria é os céus, mas vivemos nesse mundo. E precisamos saber como viver nele como servo do Senhor, como os cristãos em Cristo Jesus, sem dar escândalos, sem fazer discriminações de uma parte espiritual, escatológica, cristã. Então esse texto nos ensina isso. Santificação, ela não é uma separação. Eu me santifico para mudar esse mundo em volta de mim, irmãos. Lá na carta de Judas, o livro de Judas, como você entender, ele diz que para nós arrebatarmos alguns, mas nós não vamos arrebatar todos, não vamos salvar todo esse mundo, mas com a minha vida de santidade, eu vou mudar alguma coisa ao meu redor nesse mundo. Então é isso, não tem como eu vou me separar desse mundo? E a quarta e última coisa que nos ensina esse texto é a obediência à liderança, irmãos. Infelizmente, nós não temos visto isso. Uma falta de respeito, uma falta de amor pela liderança. Qualquer divisão existente no seio da igreja, seja por qual pretexto, leva a uma debilitação de todas as suas potencialidades e dá lugar a ataques bem-sucedidos do diabo. Evite a qualquer custo qualquer tipo de contenda. Lembre-se, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Entende bem, meu querido, minha querida irmã? Qualquer divisão no meio da igreja, ela dá uma autoridade para ataques bem-sucedidos de Satanás no seio da igreja. Por isso muitos ministérios não crescem, porque estão divididos. E às vezes estão divididos, a pessoa não percebe que está dividido. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa falar no teu coração. Que você possa ministrar essa palavra no meio da tua igreja, no seio da tua igreja. Não sei se o teu ministério, a tua igreja, a tua vida passa por uma divisão nesse momento. Mas se passa, meu querido, minha querida, ore a Deus. Para Deus eu não quero ser dividido. Eu não quero causar dano no teu ministério.
Eu não quero causar dano no teu corpo, que é a tua igreja na face da terra. E Deus vai te abençoar. Deus vai te fortalecer. Ele vai te mostrar como resolver essa situação. Quero estar orando com você, soberano Deus, eterno Pai. Eu quero te agradecer por essa palavra, meu Deus, que é santa, que é viva, que é eficaz e que se compraz para aquilo que ela é enviada, meu Deus. Eu quero pedir que agora esteja entrando agora nesses lares, nesses ministérios, nesses líderes, ó Deus, nesses irmãos, ó Deus eterno, que talvez por algum momento, ó Deus, se permitiram ser, ó Pai celestial, divididos, ou quem sabe por uma infelicidade, uma falta de orientação, meu Deus eterno, talvez de sabedoria, está causando uma divisão no meio do corpo de Cristo. Eu quero pedir que nesse momento o teu Espírito Santo, meu Deus, aquele que no Salmo 133, ó Deus, diz a palavra, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Deus, que esse óleo, meu Deus, ele possa estar agora, meu Deus, descendo sobre a cabeça, sobre o coração desse irmão, dessa irmã, e fazendo a diferença em suas vidas, em seus ministérios, ó Deus, em nome de Jesus. Deus abençoa agora. Eu oro, eu entrego em tuas mãos e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória, divulgue essa mensagem e que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, em nome de Jesus.